Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda nesse vídeo, que eu não sei como é que vai ser esse vídeo, mas eu vou fazer pra vocês porque eu estou sentindo de iniciar esse conteúdo. Pra você que chegou até aqui, provavelmente você chegou até aqui por conta do título do vídeo. Provavelmente você tenha Lilith na casa 2 e também Lilith na casa 2 em Escorpião. Provavelmente você tenha a mesma idade que eu. Talvez sim, talvez não. Mas seja muito bem-vindo. Peguei meu chimarrão aqui. Caso você não me conheça, eu sou a Anne Lia. Nos moldes normais, eu falaria que eu sou especialista em desenho humano, formada em gestão de inovação e empreendedorismo. Mas a gente traz aqui conteúdo de astrologia, de desenho humano, de chaves genéticas, de cabala, de arquétipo, de psicologia e várias outras coisas. Anne, por que você fala de tudo? Porque eu sou manifestadora de tipo áurico. Então, se você chegou neste vídeo também porque você é uma manifestadora de tipo áurico, seja muito bem-vinda. Fico feliz de você estar aqui. O papo de hoje vai ser o seguinte. Deixa eu ver por onde que eu começo, para vocês não ficarem perdidos. Todo mundo sabe que a gente vai ter uma lua nova amanhã em Escorpião. E essa lua nova, ela vai coincidir com posicionamentos de Mercúrio, de Lilith e do Sol. Então serão 4 astros exatamente no mesmo portão, que é o portão 14. Por que eu vou resolver fazer esse vídeo? Porque eu tenho Lilith no portão 14, que fica na casa 2 do meu mapa astral. Lilith no portão 14, a gente vai ver, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz esse cálculo para descobrir qual que é o portão que vocês têm em Lilith. Mas o mais importante de tudo isso é que o portão 14, ele fala sobre fazer aquilo que se ama fazer. E eu descobri que eu amo fazer isso daqui. Ensinar, impactar, tirar as pessoas do comodismo, tirar as pessoas da estagnação, certo? E eu acho que foi isso que me impulsionou a gravar esse vídeo. Pois bem, a primeira coisa que eu quero falar é, se você é uma manifestadora de tipo A, como eu quero te incentivar a parar de diminuir o seu brilho para servir em papéis, principalmente profissionais, que não lhe cabem. Você é muito grande, você tem muita água para servir num copinho pequeno. O portão 14, ele fala sobre um lugar em que a gente acaba se escravizando, apesar de ser um portão do centro sacral, e falar sobre energia de sim ou não, você dizer sim ou não para algo alinhado para ti, e que manifestadores normalmente, né, não tem o sacral. Eles não têm, né, não é nem normalmente, a gente não tem o sacral definido. Esse portão 14, ele tem no meu mapa 2 vezes. Ele é indefinido, ele pode ser ativado de forma esporádica por pessoas ou por trânsitos astrológicos. E eu notei o peso que tem essa Lilith no meu mapa, não só da perspectiva astrológica, porque estudar Lilith no portão, na casa 2, e saber o que isso impacta nos temas que uma Lilith de casa 2 afeta, foi uma coisa. Mas quando eu cruzei a informação, quando eu comecei a aprender a cruzar a informação do posicionamento astrológico da casa, do significado sistêmico, do significado ancestral que tem a Lilith no mapa astrológico, que a gente estuda lá na constelação sistêmica, astrologia sistêmica. Quando eu cruzei com o portão, eu percebi o tamanho da encrenca, e gostaria de mostrar para vocês, contando um pouquinho sobre a minha vida,
de qual a importância dessa Lilith pra mim e para que vocês também deem importância para ela. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mudar a tela aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês calculam a Lilith é o cálculo do desenho humano, ok? É o cálculo do desenho humano. O detalhe é que são gráficos específicos que tem Quiron, certo? E vai ter Quiron. Eu vou vir aqui pro cantinho para mostrar para vocês. Pronto. Tá aqui, tá? Então, vão ser cálculos específicos que vocês conseguem. Vocês vão conseguir calcular a Lilith. Eu vou deixar o link para vocês do site que eu uso, tá? Eu não tenho isso no meu site. Então, eu uso um site de terceiros para fazer esse cálculo, tá? A gente vai colocar aqui cálculo Anne Lilith. Vou colocar aqui minha data de nascimento. Aí, vocês vão perceber que provavelmente vocês têm quase a mesma idade que eu. E se você está vivendo um retorno de Lilith, provavelmente você nasceu muito perto da minha data de nascimento. Então, nós somos... Vai ser um assunto muito específico, mas ao mesmo tempo também muito abrangente. Eu nasci em junho, dia 15. Eu amo o número 15. Eu nasci a 1 da tarde, uns 15 minutos, na cidade de Cascavel. Olha só. Aqui tem o nosso mapinha já gerado. E não deu certo, né? Porque não apareceu a Lilith. Entendi, deixa eu ver o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Mentem aí. Pronto, consegui aqui corrigir o que tinha acontecido. Pois bem, aqui você consegue ver que os dois últimos posicionamentos são muito importantes e que normalmente eles não definem nenhum canal e nenhum portão no gráfico, certo? Podem ver. Eu, por exemplo, eu tenho o meu Quiron no portão 53, linha 2, mas o meu 53 está definido só pelo Júpiter. Vamos pegar aqui o 39. Aqui, ó, Quiron inconsciente no portão 39. Eu não tenho ele aqui pintado, tá? Então, isso acontece porque na origem do desenho humano, o Ra não colocou esses posicionamentos importantes e eu considero uma coisa que vale a pena estudar. Os asteroides femininos, estrelas fixas, ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, são coisas que eu estudo e eu aplico e eu atendo, né, as alunas ali, as pessoas que eu atendo de mentoria, consultoria, leitura de mapa, enfim, qualquer coisa que eu faça, eu considero esses posicionamentos, porque eles são tão importantes e estudados na astrologia que não faz sentido a gente dar uma olhadinha nele no desenho humano. Então, a gente consegue olhar esses posicionamentos por esse mapa, Quiron inconsciente, Quiron consciente, Lilith inconsciente, Lilith consciente. Aí vocês vão perceber que eu tenho dois posicionamentos muito interessantes no portão 14, que é o portão que vai acontecer a nossa lua nova. Eu tenho lua inconsciente, que é um ponto de karma, de atração, estudado nas chaves genéticas, que é a lua inconsciente. E a minha Lilith consciente está no 14.1. O que isso me traz? Aí é a perspectiva e a forma como a Anne estuda e a Anne
faz? De que quando tá passando ativações, eu vou ter ativado primeiro algo consciente, uma Lilith consciente no portão 14.1, e depois o meu corpo vai sentir, porque do lado do design eu tenho uma lua inconsciente no portão 14.6, certo? Aí o que que acontece? A Anne, deixa eu voltar aqui bem grandão, peraí. Aí a Anne, que nasceu nessa data, que talvez eu encontre alguém que nasceu na mesma data, está vivendo o retorno de Lilith. Então, se você nasceu perto da mesma data que eu, dia 15 de junho de 90, você provavelmente vai estar vivendo um retorno de Lilith. Caso você tenha chegado no meu vídeo, né, e você não tenha conhecimento de como faz, Anne, como é que eu vou saber se eu tô vivendo meu retorno de Lilith? Eu sei que eu tenho Lilith na casa 2, eu sei que eu tenho Lilith em Escorpião, tenho quase a mesma idade que você, faço aniversário perto da tua data, mas como é que eu faço? Pois bem, a gente olha lá no site, esse site aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tentei pra mim trocar a tela. Pronto, vou vir aqui pro cantinho. Peraí, que aconteceu alguma coisa aqui. Pra ficar certinho. Aí, pronto. Pra não ficar torcido, eu me incomodei com a distorção ali. A gente vai entrar no site do AstroSeek, que é esse site aqui. Certo? Aqui eu já tenho os meus dados. A gente vai vir aqui em vários cálculos. E aqui nos vários cálculos a gente vai achar o retorno. Vou mais limpo aqui até. Aqui, ó. Todos os planetas, cálculo de retorno de todos os planetas. Lilith não é um planeta, mas ela vai estar aqui, tá? A gente vai achar Lilith. Lilith, você faça aquele cálculo do humano, ele vai ser um cálculo não da Lilith verdadeira, tá? Vai fazer um cálculo do médio, que é aquele portão que está ativado lá no desenho humano. Então, a gente vai vir aqui e ver os retornos. Você pode colocar anos anteriores, sabe? Ó, de novembro eu tive o meu retorno. Então, ele tá recente, ele tá bem fresquinho. Eu já sabia que ele ia acontecer dia 5. Já sabia que ia ter uma lua nova também no portão 14, mas não a mesma linha que a minha Lilith. Mas olha a importância, gente. Eu não sabia... Eu vou contar um pouquinho de história pra vocês. Eu não sabia que eu estava vivendo um retorno de Lilith em dezembro de 2016. Em dezembro de 2016, foi quando eu acabei me encontrando com o pai do meu filho, né? Eu acabei engravidando ali em fevereiro de 2017. E esse período de dezembro a janeiro, o que aconteceu? Assim, eventos profissionais estranhos. É como se alguma coisa estivesse me chamando. Eu não sabia que eu estava vivendo o retorno de Lilith.
mas eu estava num estado de codependência muito grande. E eu me lembro de literalmente apagar a minha luz, o meu brilho, assim, ó, de uma forma absurda por codependência. Por codependência. Aí o relacionamento não durou muito, né? Eu acabei engravidando, daí tive o meu pequeno em novembro de 2017, então eu passei o ano de 2017 meio que me relacionando. Mateu fez um ano fez um ano no próximo ano, mas antes de ele completar um ano, eu já não tinha relacionamento, na verdade, já tinha começado a viver um inferno, na verdade. E quando foi 2017, um pouquinho antes do Mateu nascer, eu tive um retorno de Saturno. Esse meu retorno de Saturno, ele coincidiu com o nascimento do meu filho. Para quem estuda desenho humano, o meu Saturno, ele fica no portão 61, que é o portão da verdade superior, acesso a mistérios, né? A algo bem maior do que a gente possa imaginar. Aí, eu não sabia. Eu não estudava ainda astrologia e também não estudava direito desenho humano. Já tinha acesso a conteúdos da Cabala, né? Já estava tendo uns insights que vinha do nada, umas coisas bem... Aí, olha que interessante. Olha o tamanho da clareza que... O tamanho da clareza que eu tô tendo agora. O meu filho, ele tem o Sol em Escorpião. Ele acabou de fazer aniversário. Ele tem o ascendente dele, Escorpião. E ele tem a Vênus dele em Escorpião. Todos juntos. Praticamente juntos. E querendo ou não, o nascimento dele foi gatilho para tudo que vocês possam imaginar. Então, a questão de sombra, gatilho para recuperar o brilho próprio, para ir atrás de empreendedorismo. Na mesma época, eu também estava vivendo Na mesma época ou um pouco depois, não me lembro. Eu vivi a minha quadratura... Não, meu sextil. Plutão em trânsito, sextil Plutão natal. Ativou um ponto de empreendedorismo muito forte. Tá ali no meu mapa, escrito. Eu nasci, vivi e vou agora morrer sendo empreendedora, né? Quem sabe empresária, né? Ter coisas maiores, mas sou manifestadora. Vim aqui para trabalhar sozinha, digamos assim. Eu falei, gente, eu preciso dar uma olhada nessa Lilith no portão 14, linha 1. Não só por mim, mas eu acho que é algo que todas as pessoas, independente do que esteja ativando o 14.1, ele é um portão gerador, mas eu senti uma coisa tão forte com ele, que eu senti a necessidade de olhar para ele com carinho, né? Pois bem, agora que a gente viu ali como é que vocês olham os retornos de Lilith de vocês, talvez não seja no mesmo portão, você não tenha a Lilith no portão 14, que seja outro portão ali de Escorpião, que se você chegou aqui, talvez você venha pelo título, né, de Lilith na casa 2 em Escorpião. Mas não se assuste, né? Use as ferramentas disponíveis, ChatGPT, Google, para ir explorando o portão que você tem. Caso você sinta no coração, no corpo, um convite, um chamado, uma resposta, um sim para isso, você me procura que a gente faz uma sessão específica para desembolar essa Lilith, porque ela é muito poderosa. A Lilith para as mulheres é poderosa, sim, desde que a gente saia desse lugar de dor. Pois bem, o que eu fiz? A Lilith no portão 14.1, lá na origem, na sua origem, né, nos manuscritos do Ra, a forma como foi dividida, exaltação, detrimento, ela fala o seguinte, tá vendo? Deixa eu achar aqui o textinho para ler para vocês, que é o textinho específico
do 14.1. Fugiu meu texto. Aqui, ó. O 14.1, ele fala sobre dinheiro não é tudo. Ou seja, reconhecer os problemas da riqueza, não da prosperidade, que fique claro. Porque às vezes as pessoas leem lá no site original e vão falar, tá, como assim, né? De que a riqueza, a busca pela riqueza por si só, ela traz consigo os seus próprios problemas. De que a busca somente pelo dinheiro, pelo bem material, isso é ganância. Eu tenho Lilith nesse lugar. Aqui ele fala, então, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. O reconhecimento de que a riqueza traz consigo os seus próprios problemas. Nesse lugar, Júpiter está exaltado. Ou seja, só quando Júpiter passar nesse lugar, daqui uns anos, né, daqui um tempo, eu nem calculei ainda quando que isso vai acontecer. Aqui, Júpiter exaltado diz, a ganância é temperada por princípios superiores. Então, você tempera a sua ganância com princípios superiores. A chave para manifestar poder reside nesses princípios superiores. Ou seja, quando você pega a sua ganância, ou na verdade você transforma a sua ganância em ambição, porque ela é temperada com princípios superiores, isso é positivo. O detalhe é, como é que você, enquanto ser humano, ser humaninha, vai descobrir quais são os seus princípios superiores? A primeira coisa que acontece na tua vida é o dinheiro sumir. É o dinheiro ir embora. Por quê? A vida tá te dando uma oportunidade para que você descubra o que é importante para você além da busca por riqueza. O que é importante para você além de só dinheiro, 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 independente do motivo que você esteja focada somente em dinheiro. Você pode ter vindo de uma história muito pobre, muito triste, né? Você pode ter tido traumas na infância onde você falou, não, só vou buscar dinheiro, 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 dinheiro. E a mãe da ganância é a escassez, é a falta, é a limitação. Quando o ser humano vive muita falta, muita escassez, muita limitação, de alguma forma isso alimenta a ganância dele. Agora, quando você tempera essa ganância com esses princípios superiores, isso é benéfico para o coletivo. Porque você começa a acessar algo que a gente chama de prosperidade. Você se torna muito rico, mas com princípios elevados, princípios superiores. Acontece que o 14.1, Mercúrio está em detrimento, que a gente fala que não é algo mal, mas é uma energia que não fica confortável, é um planeta que não fica confortável naquele lugar. Mercúrio em detrimento fala aqui, a ilusão de que se pode resolver problemas com dinheiro. Qualquer problema que tu tem, tu acha que dinheiro resolve. Qualquer problema que você tenha. Sabe aquela pessoa que compra silêncio com dinheiro? Sabe aquela pessoa que compra vaga em hospital público com dinheiro? Sabe aquela pessoa que compra prova de Enem com dinheiro? Sabe quando você tem um buraco emocional e você usa o dinheiro jogando bets e perde tudo? Você acredita que é o dinheiro que vai resolver isso? A pessoa que ela tá no estado de pobreza, ela inevitavelmente vai acreditar que tudo se resolve com o problema. Agora, no estado em que a gente tá, se você tá assistindo esse vídeo, você tem essa clareza de que tem coisas que o dinheiro não vai resolver. A pobreza de espírito, a falta desses valores superiores e elevados não se conserta com dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver esses princípios superiores, você não passa de uma pessoa gananciosa que está apenas atrás do dinheiro, certo? E mesmo que você seja muito pobre, desde que você tenha vindo da guerra, mesmo que você não tenha nada na vida, ainda assim o que está alimentando a sua busca é falta, é escassez e a limitação. Para você se tornar uma pessoa gananciosa, é um estalo.
A ilusão de que se pode resolver problemas com o dinheiro. A energia do dinheiro por si só, sozinha, nunca será a solução, porque dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Ou seja, eu tenho Lilith nesse lugar, na casa 2. Aí, a Lilith na casa 2, independente do portão que você tem ali, e também um pouco, pode ser outro signo, tá? Mas a Lilith na casa 2, ela fala da ferida da nutrição. Ela fala do tabu de receber. Porque receber é ser nutrida. Receber é mamar na mãe e poder receber. E o portão 14, no meu caso, fala sobre o poder de sustentar-se com princípios. Não só com dinheiro, mas com princípios. Se eu me sustento com princípios, o dinheiro é consequência. Quando eu li, né, essa descrição, olha só. A Lilith na casa 2 fala sobre a ferida da sobrevivência e do valor. Fala de linhagens marcadas por escassez, pobreza emocional ou material e principalmente por histórias de negação do prazer e da nutrição. São sistemas em que mulheres viveram em falta. Fome, privação, humilhação, servidão, abusos financeiros ou afetivos. Talvez aqui mães e avós que se viram sozinhas, que doaram tudo e receberam pouco e ensinaram inconscientemente que receber é perigoso. Receber é perigoso. Ou ser sustentada é humilhante. Na vida adulta, aqui, você que está me assistindo, né? Homens que também têm esse posicionamento, o descendente aqui herda a culpa de desfrutar. Pode trabalhar demais, não saber descansar, não confiar no próprio merecimento ou viver oscilando entre o apego e a perda. A frase inconsciente aqui que ecoa: eu só posso existir se eu sustentar tudo sozinho ou tudo sozinha. Não posso depender de ninguém. Para ter valor, eu preciso provar. O desafio genealógico é romper o ciclo da carência herdada e aprender a se nutrir sem culpa, restaurando o prazer como herança legítima. Isso daqui é uma descrição geral de Lilith na casa 2. Só que quando a gente, ou pelo menos eu, fui lá, deixa eu pegar a descrição do padrão de sombra do portão 14, tá? O portão 14, ele vai ter sua expressão luz, positiva, e o portão 14 vai ter sua expressão mais negativa, mais sombria, digamos assim, certo? Pois bem, peraí, deixa eu abrir aqui. Quando a gente fala de padrão de sombra, existem duas formas desse 14 aparecer. Fiquem com a informação geral da Lilith na casa 2. Oxe. Achei aqui. É assim, eu sou manifestadora, eu vou fazer. E eu tenho perfil 4. Deixa eu fechar um pouco das coisas aqui que deve estar travando o vídeo. Eu vou fazendo na hora mesmo. Vai precisar ter paciência. Mas eu sei que vocês chegaram até aqui por um bom motivo. Eu sinto isso. Aqui. A descrição do padrão. A descrição do padrão de sombra do portão 14. Lembrando,
de que todos nós estamos com uma superativação desse portão 14. Independente se você tenha ele no gráfico ou não tenha, você está com ele ativado. Por conta de trânsito astrológico. De 3 planetas e uma posição que é Lilith. Né? Quando a gente olha para a sombra, olha que interessante. Você pode se sentir impotente. Impotência sexual, inclusive. O 14 está no sacral. O 14 é uma energia criativa de produção de vida, que alimenta a vida, que alimenta projetos. Quando você fala sobre impotência, quando essa sombra entra em ação, pode parecer que alguém desligou seus superpoderes criativos. Olha só que interessante. Impotência, inclusive infertilidade sexual, é uma impotência. Homens impotentes. Aí eu vou deixar um gancho para esta frase. Homens impotentes. Você coloca a sua energia no trabalho. Aparece, tenta de tudo e de alguma forma nada funciona. É aquela sensação que afunda o estômago de que seus esforços estão flutuando no vazio, sem causar nenhum impacto. Eu já senti isso e já vivi nesse lugar. Essa sensação pode te tirar do teu fluxo natural, aquele fluxo que foi feito para gerar abundância e fazer você se perguntar se seus dons, talentos realmente importam ou se você tem energia para continuar. O caminho é se conectar novamente à sua fonte de energia, a este sacral, né? Nosso ventre. Reconecte-se com sua engenhosidade interior e o presente que faz o portão 14 uma potência tão grande. Em vez de forçar resultados, o que é forçar resultados? Vou fazer acontecer. Volte sua atenção para o que realmente te ilumina, ou seja, faça aquilo que você ama fazer e pare de dizer sim para coisas que te sugam. Porque é aí que sua energia volta a ser magnética. Lembre-se, seu poder vem de canalizar a sua motivação para o trabalho que parece alinhado a você, não de empurrar em direções que parecem vazias. Ou seja, você sente muita vontade de virar empreendedora, mas por medo ou ganância, falta, escassez, aceita lá todo mês na CLT. Eu, como manifestadora, primeiro, eu não fui feita para trabalhar das 8 às 6 da tarde, horário corrido. Os meus ciclos criativos são, assim, absurdo de variado. Tem dias que eu não presto para nada, gente. Eu deito no sofá e vou descansar. Tem dias que em uma semana eu produzo coisa que tem gente que demora um mês para fazer. É assim que a manifestadora funciona. Ou também seres não sacrais. Quantas vezes eu tentei me forçar? Tentei diminuir meu brilho, tentei ser menos. Seja menos. Fala isso para uma manifestadora, tu castra a manifestadora. Engraçado que para manifestadores homens, isso não acontece, mas para manifestadoras mulheres, normalmente é uma coisa que castra elas. Principalmente a família faz isso com as manifestadoras mulheres. Aliás, no meu canal do YouTube tem um audiobook para manifestadoras que tem um capítulo que fala sobre exatamente isso. O condicionamento de mulheres manifestadoras é muito maior do que qualquer outro tipo áurico no planeta Terra. Aqui, em vez de forçar resultados, volte sua atenção para o que realmente te ilumina, porque é aí que você fica magnético. Quando você confia na sua própria centelha e segue o que é energizante para você, sua criatividade recupera o impulso e a abundância começa a se mover em uma direção em vez de se afastar. Lembra, o portão 14, ele é um portão que está no sacral. Então, é um portão que vai exigir resposta. Manifestadores normalmente informam. Agora, quando a gente está com esse 14 ativado de alguma forma, em relacionamento, com trânsitos, em locais, a gente fecha ele e acaba tendo esse sacral definido, naquele momento
nós nos tornamos geradoras manifestantes. Você agora tem energia desse sacral disponível, certo? Normalmente o que acontecia e que eu percebi é que eu literalmente fui escravizada. Aí, quando eu falei, putz, escravizado é a outra energia sombra que aparece no portão 14. Do lado reativo dessa energia, então ao invés de eu ficar só me segurando, também me contendo, eu explodia, né? A gente coloca pra fora a energia. Você pode se sentir preso ao seu trabalho em vez de ser alimentado por ele. Você se esforça, trabalha e se esforça como se seu valor dependesse de um esforço constante. Isso é uma receita para o esgotamento, famoso burnout. Porque você começa a agir como se o sucesso só fosse aparecer se você sacrificar sua sanidade no altar da produtividade. Ah, e aí eu cutuquei o vespeiro, né? O portão 14, ele é um portão do centro sacral. E é muito fácil escravizar os geradores. Se quem não é sacral facilmente é escravizado pelos geradores, quem é gerador também pode ser escravizado. Libertar-se significa reescrever sua relação com o trabalho e a abundância. A verdadeira prosperidade vem do alinhamento e do fluxo, não do desgaste até a exaustão. Dê a si mesmo permissão para descansar e reabastecer seu tanque, porque suas melhores ideias aparecem quando você tem espaço para respirar. Descanse, brinque e permita-se aproveitar as coisas que amoleceram seu corpo e mente, porque quando seu sistema nervoso é regulado pelo prazer, centro sacral, prazer, você entra no seu estado mais criativo e magnético. Você também pode transformar seu trabalho tornando seu ambiente e suas tarefas mais agradáveis, adicionando toques que te façam sentir bem, energizado e inspirado. Qual que é o resumo da ópera? Se você não estiver fazendo aquilo que você ama fazer, ou você vai se sentir impotente e vai querer provar valor, ou você vai se sentir escravizado e também vai encontrar um burnout pela frente, que é o estado atual de toda a humanidade. Tá todo mundo escravizado. Aqui também entra aquele lugar de que as pessoas vão querer colocar você dentro da caixinha. Ou seja, se todo mundo é CLT e trabalha das 6 às 8, todo mundo tem que ser CLT que trabalha das 6 às 8. 6 da manhã às 8 da noite. Todo mundo trabalha de segunda a sexta. Você tem que trabalhar de segunda a sexta. Todo mundo trabalha numa escala 6x1. Tem que trabalhar, né? Todo mundo faz a mesma coisa na escola. Todo mundo faz prova, todo mundo faz Enem. Entendem que são caixinhas? Caixinhas. Você fazer uma pesquisa e chegar... Você faz o que você ama fazer? A pessoa fala, não, eu preciso pagar as contas. Não dá. Pessoa gananciosa, gente. Quando você foca só no dinheiro ou só no salário, não deixa de ser ganância. Só porque você não está nadando em rio de dinheiro. Mas significa que você está fazendo aquilo, aceitando aquilo, com base no medo, na falta, na escassez, que é a mãe da ganância. Para você se tornar realmente aquele aloprado ganancioso, é 2 tempos. Porque você está fazendo pelo dinheiro, não pelo aquilo que você ama fazer. Aí eu já escutei pessoas falando assim, não, Anny, mas ou você faz o que você ama, ou você faz dinheiro. Os dois não dá. Pois é o que o 14 está falando exatamente ao contrário, que dá sim. E que quando você alinha isso, você começa a prosperar. E prosperidade financeira é uma das prosperidades. Aí você prospera na sua saúde, você prospera na sua família. Por quê? Porque o 14, ele não faz com que somente você prospere, mas que você também ensine os outros a prosperar e ajude os outros a prosperar também. Porque quando você faz aquilo que você ama fazer, para que você ensine os outros automaticamente a fazer aquilo que você ama fazer, viu? Eu tô ensinando vocês aqui. Eu tô ensinando que é possível você prosperar fazendo aquilo que você ama fazer, sendo você mesmo. É possível. Uma das ferramentas maravilhosas que tem é o desenho humano. O desenho humano é uma ferramenta que proporciona a você se dar permissão de ser você mesmo. E acreditar que é possível
prosperar. Vou ficar rico? Não sei, talvez não, talvez sim. Mas que você vai começar a prosperar de forma sustentável, isso eu garanto. Não tenho sombra de dúvida nenhuma. Sim, você consegue. Então esse é o portão 14 e eu tenho 14.1 como Lilith. Quando eu cruzei, gente, se eu chorar, vocês... Quando eu cruzei essas informações, tive a ajuda do ChatGPT, porque eu comecei a ficar embolada emocionalmente. Quando a gente fica sem clareza, o ChatGPT ajuda, né? Eu falei, cara, me ajuda, moço. Falei, me ajuda. A Lilith na minha casa 2 em Escorpião herdou todo aquele arquivo que eu li pra vocês. Lembra da descrição geral? Só que com o portão 14.1, algo precioso se revela aqui. Você nasceu para transformar esse arquivo em soberania, porque quando eu li o arquivo é o geral da Lilith na casa 2. Vou ler de novo. Gente, se você tá com vontade de chorar, chora, tá? O arquivo geral da Lilith na casa 2 vai falar o quê? A exclusão do direito de receber e de se sentir segura. Aqui a ferida é de sobrevivência de valor. Fala de linhagens marcadas por escassez, por pobreza emocional ou material e principalmente por histórias de negação do prazer e da nutrição. O que é prazer? Fazer aquilo que se ama fazer. Cara, quando você está trabalhando com uma coisa que você ama fazer, aquilo é prazeroso, aquilo é delicioso. Você fica 5 horas aqui na frente do vídeo e não vê a hora passar. Você fala, meu Deus, fiquei aqui. Já faz 42 minutos que eu tô falando. E eu ficaria até o final da tarde aqui falando com vocês. Tô aqui arquitetando, quem é que vai me escutar? Quando você vê aqui, ó, linhagens marcadas por escassez, pobreza emocional ou material. O que isso obriga a mulher a fazer? Faz uma pesquisa rápida no Brasil. Pergunta se as mulheres estão podendo fazer aquilo que elas amam fazer. Não. Elas estão tendo que dar conta de filhos sozinha. Porque os caras não estão pagando pensão. Porque os pais estão abandonando. Porque elas se obrigaram a se colocar em lugares profissionais, mas nos moldes de quem? Se tem uma criatura que sabe sentir esse portão 14, são as mulheres. As mulheres, elas não estão fazendo o que elas amam fazer. Talvez esteja prestes a mudar isso. A lua nova no 14 talvez seja o ápice de uma coisa muito profunda e muito bonita que está nascendo. Talvez mães e avós que se viram sozinhas, que doaram tudo e receberam pouco. Normalmente, quem tem o portão 14 na sombra faz exatamente isso. Lembra que você vai querer ficar provando o seu valor? Ou vai se sentir escravizado? Porque quando você não faz aquilo que você ama, você vai precisar encaixar em moldes. Você vai precisar seguir produtividade, porque o mundo vai te cobrar produtividade, porque 70% do mundo é gerador. Para manifestadoras, projetoras e refletoras, isso é péssimo. Nós somos a minoria. Só que isso também está adoecendo os próprios geradores. Geradores e geradores manifestantes estão adoecendo, porque são geradores que foram escravizados. Não estão fazendo aquilo que amam fazer. Estamos vivendo uma epidemia de pessoas completamente frustradas, insatisfeitas, que é um sinal de não alinhamento do gerador. E essa insatisfação e essa frustração, ela só está engalhando com outras coisas. Aonde que está, por exemplo, homens que você fala, viu? Começa a fazer aquilo que você ama fazer. Não, eles têm o papel de provedor. Precisa dar conta da família, pagar os boletos e riqueza, independente daquilo, se aquilo ali que eu faço eu amo. Não tem que amar. Tem que dar dinheiro. Já não tá mais funcionando dessa forma.
Aí, quando eu cruzei com o meu portão, gente, é como se esse arquivo original, ele estivesse no 14.1. Esse arquivo original tá no 14.1, simbolicamente falando. Ou seja, a Anne veio com uma Lilith, nasci com uma Lilith consciente, para transformar esse arquivo em soberania, não pela via do acúmulo, e sim pela via do princípio. Você é aquela que devolve dignidade ao receber. Gente, as pessoas que estão com dificuldade em receber são as pessoas que estão com dificuldade em enxergar esses princípios superiores. Essa Lilith, ela vai falar de uma dor que não é só ancestral, é uma dor corporal. É aquele aperto no nosso plexo, né? Quando alguém oferece ajuda. Como é que você se sente quando oferece ajuda? Principalmente um homem. O que você sente? O que teu corpo vibra quando alguém fala, Anne, deixa que eu te ajudo? Ou você imaginar que alguém, Anne, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha. Pois é. E na hora que alguém te oferecer ajuda, o que vai acontecer no teu corpo? O que você vai sentir quando alguém quiser te ajudar? Você sente que vai ficar em dívida? Aqui é uma culpa silenciosa quando você descansa. Você sente culpa quando você descansa? Principalmente se você for uma manifestadora, refletora ou projetora me assistindo. Mas as geradoras que estão lá na tampa da hiperprodutividade também. Você tá sentindo culpa de descansar? Vem cá, vamos conversar. Converse com uma manifestadora, com uma projetora, com uma refletora. Como é que a gente não se sente culpado de descansar num mundo de 70% de produtividade? Extremamente condicionada eu fui. É uma sensação profunda de que se eu realmente relaxar, algo vai desandar. Escorpião vai intensificar essa sombra. Pra mim. O medo de depender vira um tabu emocional. E o prazer vira quase perigoso. Não pode ter prazer. Não pode sentir prazer com o trabalho. Não pode sentir prazer em relacionamentos. Não pode sentir prazer em ter dinheiro. Olha que interessante. O dinheiro tem que vir com peso, com labuta, com sofrimento, com sangue, suor e lágrimas. Porque senão não é um dinheiro bom. Esse dinheiro tem que vir com produtividade. Porque se esse dinheiro vir com descanso, não conta. Como se ao desfrutar você estivesse traindo quem veio antes. Esse é o 14.1 da Anne, a Lilith, na casa 2. Um lugar em que possivelmente essa semana foi ativado para você, mesmo que você não tenha esse portão. Como se o seu conforto violasse um pacto invisível com a dor. Essa dinâmica dói e vai tocar em lugares vulneráveis, antigos e íntimos da minha vida. E tá tocando. E o corpo tá reagindo, porque ele se lembra. Ou seja, de forma... Eu tenho talento natural para gerar riqueza, porque eu tenho esse 14 em 2 posicionamentos. Mas eu herdei uma culpa em desfrutar. Então o que eu faço, ou fazia, quando o dinheiro chegava? Escorpião aqui intensifica o meu medo de confiar, especialmente no feminino. Não é só no masculino, mas no feminino. De confiar outro feminino me ajudando. Olha que interessante. Eu espero que você, me escutando, eu seja um feminino te ajudando nesse momento. E que você não tenha medo do impacto que eu estou gerando, daquilo que você está sentindo no seu corpo, de procurar, seja eu, ou outra ferramenta, ou outra profissional, ou outra pessoa, para continuar essa caminhada, principalmente depois dessa enxurrada de ativação em Escorpião que todo mundo está passando.
A casa 2 aqui puxa a correção para o corpo. Na comida, no toque, no descanso, no dinheiro. A Lilith vai exigir transmutação, não cura. Lilith não cura, gente. No lugar onde você tem Lilith, se você tem ele em outro portão, Lilith é alquimia. E alquimia se faz aqui, no caldeirão. A minha prosperidade é um ato político dentro da minha linhagem. Ai, Anne, mas todo mundo é assim, todas as mulheres é isso. Tô falando que de forma específica, porque eu fui lá, olhei meu portão, olhei minha Lilith, olhei minha casa astrológica, olhei a linha que está o portão. E talvez seja por isso que assuntos desse tipo sempre me rondaram. E eu falava, não é comigo. Eu preciso usar o dinheiro como expressão de propósito. Quantas pessoas no mundo estão fazendo isso? Dinheiro não é fim, dinheiro é meio. É meio para o quê? Expressão do meu propósito de vida. Dinheiro não é só pagar a conta, gente. A pessoa que ficar presa ainda nesse lugar, talvez a saúde padeça, né? Não haja saúde que sustente um corpo que continue acreditando na crença de que o dinheiro serve somente para pagar as contas. Né? A constelação fala sobre isso, de que dinheiro está a serviço da vida. Dinheiro é fluxo. Dinheiro é meio. Porque dinheiro é um recurso. Todo recurso é um meio. Aqui não é o dinheiro que serve para anestesia. É um dinheiro que pode me nutrir. Recurso. Ele pode me nutrir. Ele vem, eu recebo, me nutre e eu emano para o mundo. Igualzinho uma única respiração. Feridas como a escassez emocional herdada, o tabu do prazer, não pode sentir prazer. Abusos sexuais entram aqui na linhagem. E a crença de que depender é perigoso. Não dependa de ninguém. Como não, gente? Mas eu dependo dos meus clientes. Eu dependo deles para chegar o dinheiro. Como é que o dinheiro vai chegar se eu não depender dele? Como assim? O dinheiro não vai em uma combustão entrar na minha vida e aparecer na minha conta. O dinheiro vem através das pessoas, das trocas, dos negócios, dos produtos, serviços. Dinheiro é troca, dinheiro é fluxo. Como é que eu não vou depender? Que depender das pessoas é perigoso, gente. Eu dependo até do sol para ele produzir energia, para as plantas produzir oxigênio. Eu estou dependendo das plantas. Não existe essa de não depender. Mas precisamos transformar essa codependência em interdependência. Trabalhar demais, sustentar tudo sozinha, controle extremo, evitar vulnerabilidade e compensar com esforço. Gente, principalmente para as mulheres, isso está adoecendo as mulheres. O portão 14, ele é como se mesmo que você não tivesse ele ativo no mapa, mas ele está sendo sugado por um masculino distorcido. Existem masculinos, homens, que conhecem essa energia do portão 14 dentro de uma mulher. Conhecem. E uma das coisas que essa semana aconteceu foi exatamente um insight referente a isso. Que foi o seguinte: se você tem o portão 14, assim como eu, você sabe exatamente quais comportamentos, quais dons e talentos você precisa ter para criar aquilo que você quer criar. Você sabe. Entendeu? Tá dentro do teu corpo, se você tem o portão 14. Toda a humanidade agora tá com ele ativo, então é uma grande possibilidade se você não tem ele no seu mapa. Ou se você tá perto de alguém, você também pode utilizar dessa energia. Mas veja. Quando a gente veio para esse planeta,
de alguma forma, nós também sabíamos qual corpo criar e usar. Porque a junção de uma linhagem feminina com a junção de uma linhagem masculina, geneticamente falando, criou o seu corpo. Criou o meu corpo, nós somos criados do melhor do passado. Seu corpo é feito do passado, do melhor dele, dos melhores genes que foram sendo passados para frente, né? Em sequência. Disso você não vai discordar, porque é biologia. Ou seja, o nosso corpo, que é construído do melhor do passado, de alguma forma a nossa alma habita esse corpo. Então tudo que a gente precisa para desenvolver o nosso propósito no planeta Terra já está aqui. Então é como se o portão 14 de alguma forma fosse utilizado pela gente antes de encarnar. Antes de encarnar. É como se eu já soubesse quais comportamentos, quais dons, quais habilidades eu precisaria ter naquele corpo e que de alguma forma eles fossem externalizados ao decorrer da minha jornada, para que eu colocasse em prática o propósito aqui no planeta Terra. Essa alma vivente que anda com os 2 pés nesse planeta pudesse exercer seu propósito, fazer aquilo que eu vim fazer. Ou seja, dentro de mim eu já tenho todos os dons e habilidades e possibilidades que eu preciso para desenvolver meu propósito. Eu tô falando isso porque às vezes você fala, Anne, eu não tenho o portão 14, e eu tô vendo que o portão 14 ele é extremamente potente, né? Ele tem uma força de criação muito grande, certo? Eu concordo com vocês. Mas e se, enquanto alma, a gente já tivesse ele e usado ele? Você tem essa sabedoria, você selecionou o seu corpo. Lembra da constelação? Que a gente fala assim, independente de quem foi seu pai e sua mãe, o seu pai já passou os melhores genes para você. A sua mãe já passou os melhores genes para você, sem eles quiserem, eles não interferiram nesse processo. E nesses genes que foi passado para você, que construiu todo o seu corpo, ali tem o melhor de todas as linhagens, porque isso é um processo que o ser humano, graças a Deus, graças ao Criador, ainda não interferiu, né? Porque a gente tenta, né? A gente não interfere, o nosso corpo seleciona isso. É uma sabedoria biológica divina, cheia de amor. Nosso corpo seleciona isso sem a gente interferir. É tão bonito que eu chego a chorar. Encheu meu olho de lágrima. Certo? Então, só pra você não falar, putz, eu não tenho o portão 14. É sobre isso. Aí, essa semana profunda, onde nós estamos tendo essa ativação, eu vou mostrar aqui pra vocês o gráficozinho a mandala do desenho humano, pra vocês verem como é que está. Eu acho bonito o trânsito aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu espero de verdade que nesse momento você corporalmente esteja sentindo o que eu estou sentindo. Não dá pra falar. Talvez não tenha palavras, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Pronto. Pera aí. Não tô conseguindo mexer a tela reta. Só um pouquinho, gente. Eu ainda não tinha mexido nisso daqui. Pronto. Ó, se vocês pegarem aqui, deixa eu colocar meu óculos, senão eu não vou enxergar. Pronto. Se vocês olharem aqui, meu mousezinho bonitinho, olha só, Mercúrio nesse momento tá no 14.5, tá? Ativando esse portão 14, só que na linha 5. Inclusive eu já falo um pouquinho da linha 5 aqui ativada.
Aí, Sol está na linha 4 e amanhã a Lua também estará no 14.4. A Lua se fará nova no 14.4, tá? Linha 4. Outra coisa muito importante que está acontecendo aqui, a Vênus está ativando um portão de criatividade absurdo, tá? Valorize a sua criatividade, os seus insights, aquilo único que é super diferente que você traz para o mundo, porque é um talento, é um dom, é algo que você contribui para o coletivo. Se você está prosperando com isso, coloque no mundo de alguma forma, porque aí as pessoas também podem prosperar. A gente só prospera para os outros, a gente não prospera só pra gente. Gente, a gente não tá aqui sozinho. Não tem como haver prosperidade solitária. Uma árvore, uma planta não se sustenta sozinha, ela precisa de toda uma rede, tá? Aí, veja bem, a Anne tá fazendo todos esses vídeos, eu tô postando coisas lá no grupo e tenho mastigado, degustado esse portão 14 durante esses dias. A gente vai ter um ciclo de lua nova que vai por 6 meses até ter uma lua cheia em Escorpião, e aí um ciclo de 28 dias, que é um ciclo menor. Eu nem olhei qual que vai ser a lua cheia, né, desse ciclo de Escorpião. Mas o que a gente plantar agora é muito importante. Vou trazer aqui pra vocês. Anne, fala da lua nova. Vou falar, tá? Vou pedir pra vocês se inscreverem. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva. Curte o vídeo, por favor. Compartilhe com uma mulher. Pode ser uma mulher que gosta de astrologia, pode ser uma mulher que gosta de desenho humano, pode ser uma geradora, pode ser uma geradora manifestante, pode ser uma manifestadora, uma refletora, uma projetora. Leve isso. Talvez você tenha chegado só porque gosta de astrologia, mas talvez tenha gostado do desenho humano. Faça seu mapa de desenho humano, certo? Deixa eu falar pra vocês da lua nova aqui. Deixa eu abrir aqui. Lembra que eu falei que vai acontecer no portão 4, na linha 4? O que antes de eu falar do portão da linha 4, o geral, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, os nossos próprios princípios é a base para nossa prosperidade. Sabe aquela pergunta que talvez vocês tenham escutado em algum lugar? Vocês podem escrever agora nesse momento. O para que eu quero prosperar? Algumas pessoas fazem isso com o dinheiro. Por exemplo, o que você quer? Eu quero muito dinheiro. Tá, mas quanto? 10 mil reais. Tá, o para que você quer os 10 mil reais? Você fala, não, Anne, eu tenho dívida. Eu tenho uns 10 mil reais de dívida. E ficou nisso. Um exercício simples de se fazer é perceber que na hora em que você pagar essa dívida, pagar lá a conta que tem em atraso, perceba que por trás dessa dívida existe uma empresa que paga funcionários, que está no mercado, que contribui de outra forma. Ou seja, é você tentar enxergar de que o dinheiro que você está também recebendo e daí pagando a conta, de que ele tem uma linha agora e ele vai viajar nessa linha. Não acaba ali, naquele pagamento de conta. Ou seja, é uma questão de percepção, de perspectiva, de ver, de enxergar. Na hora que você paga aquilo ali ou compra alguma coisa, o dinheiro não para ali. Ele segue uma jornada, porque ele é fluxo, ele é meio, ele não é fim em si mesmo. Agora, se você ainda tá preso nessa questão de tipo, dinheiro, ganancioso. Falta escassez, tá cheio de dívida, tá cheio de conta. Agora, o para que eu quero prosperar? O para que você quer prosperar? Já dá a tela azul na maioria das pessoas, porque o que é prosperar para mim?
Vocês sabiam que prosperidade verdadeira é quando eu prospero, todo mundo prospera? Porque tem gente que acredita que prosperar é só eu. Não, eu quero prosperar. Não. Você prospera quando todo mundo prospera. Porque se algo diferente disso estiver acontecendo, então é ganância. Se enquanto você busca a sua prosperidade, os outros estão prosperando, aí sim. Aí tá tudo interligado e você acessou um lugar onde tem fluxo contínuo de abundância. E isso é muito bom. Yane, mas como é que eu vou desejar que fulano lá, que eu não gosto, que eu odeio, que me fez mal, prospere? Pois é, já começa por aí. Como? Nem eu tô prosperando, como é que eu vou desejar que o outro prospere? Também começa por aí. Na hora em que eu prospero, por exemplo, o para que eu quero prosperar mais ainda, por exemplo, é para ter mais feedbacks que eu tive nessa semana, de impacto positivo que eu gerei, porque eu sou manifestadora, eu gero impacto, de coisas que eu iniciei e que mudou completamente o rumo, a rota da pessoa, e ela começou a ser ela mesma. Lembra que eu falei que a minha Lilith é no 14.1? Ou seja, quando eu consigo, eu prospero quando eu mostro pra vocês que vocês podem prosperar fazendo aquilo que amam. Ou seja, ativando o portão 14 em vocês também. Olha que interessante. Eu prospero quando vocês prosperam. Muito interessante isso, né? É assim que funciona o 14. Vamos pegar a lua nova? A lua nova vai acontecer no 14.4. Certo? A linha 4, ela sempre vai falar sobre uma sensação de segurança, base sólida e pequenos grupos. Principalmente aqui na descrição original. O 14.4 fala: segurança, o foco está em estabelecer uma base sólida. O que é base para você? A lua aqui vai estar exaltadíssima. Exaltada, gente, ela está numa posição confortável. Proteção contra ataques. A chave para o poder reside no desenvolvimento de habilidades que garantam essa base sólida. Isso significa que quando você prospera, uma das coisas que você precisa utilizar essa prosperidade é criar uma base sólida, mas não externamente. Internamente. Porque a pessoa que não tem base sólida, qualquer coisinha ela vai espanar. Qualquer coisinha ela vai espanar. Vou dar um exemplo. Eu vi faz pelo menos uns 4 dias a história de um empresário de Itapema, pelo que eu entendi, muito bem de vida, alguma coisa assim, pelo menos aparecia, né, aparentava, mas que, pelo que eu entendi da história, recebeu um valor de uma comissão de venda de imóvel e não sabe se perdeu, se jogou ou se só pagou dívida, tipo em jogos de bets, e aí depois não suportou perder todo esse dinheiro e finalizou com a sua jornada encarnatória. Tinha princípios elevados? Não, provavelmente ganancioso, porque a ganância tem a sua mãe, a falta, escassez e a limitação. Você pode ser a melhor pessoa por fora, mas a ganância, ela fica bem aparente. Por quê? Porque você não tem base. A tua base foi construída em cima do quê? Falta, escassez, insegurança, em todas aquelas dores que inclusive eu trouxe da Lilith na casa 2. Exatamente assim. Aqui Marte está em detrimento. Vamos lembrar que Marte também... Marte aqui, ele está retrógrado.
Olha aqui. Desculpa, Mercúrio. Mercúrio está em retrógrado. E ele vai pegar a linha 4. Marte, no 14.4, está em detrimento. E Marte está onde? Ele já passou, né? Olha aqui, ele está lá no portão 9. Deixa eu pegar o óculos aqui. Vou mostrar aqui para vocês onde está o portão 9. O portão 9 está aqui, ó. Ele já passou pelo portão 14.4. E Marte está em detrimento. Então, nós tivemos uma ativação mais de sombra. Provavelmente, se a gente voltar no tempo e pegar ali quando Marte entrou no portão 14, a gente vai perceber os temas que ele pode ter ativado de forma negativa. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar, para falar para vocês, pegarem na agenda e ver o que estava acontecendo. Aí aqui ele fala o seguinte, no detrimento dele, de que excesso de confiança para enfrentar o desafio da competição, o que pode ameaçar a própria base da segurança. Sem as habilidades adequadas, possui incapacidade de garantir a sua própria segurança. Houve desenvolvimento de talento ou comportamento que sustentasse a prosperidade? Não, porque isso não foi o foco. O foco foi dinheiro, riqueza. Quando você é rico, você não sofre ataque? Não sofre? O que a gente vê? Que o rico tem que andar com muitas seguranças. É mais ou menos a história aqui. Deixa eu ver se eu acho pra vocês sobre Marte entrando no 14. Marte estava lá no portão 14, sabe quando? Entre o dia 27 de outubro, ao dia 4 de novembro. Então, se vocês pegarem coisas que estavam acontecendo ali, vocês podem cruzar com essa informação, certo? A Lua acontecendo no 14.4, onde ela está em exaltação, a gente pode falar aqui da forma como os nossos sonhos podem ser realizados. Talvez a gente esteja colocando o foco no lugar errado. O poder de estabilizar a própria vida através de habilidades sólidas, do desenvolvimento dos nossos comportamentos e dos nossos talentos e dons, não focando somente no dinheiro, mas focando em que eu prospere e os outros também prosperem. Ou seja, eu indo em busca ou colocando no mundo os meus talentos e as minhas habilidades que permitam que eu desenvolva o meu propósito mais elevado. Fazer aquilo que eu amo fazer. O que eu preciso colocar para fora, né? Tirar do meu DNA e colocar aqui fora, ou desenvolver mesmo, ou qual comportamento eu preciso ter neste momento, para que eu siga nesse lugar de eu vou fazer o que eu amo fazer. E vou fazer muito dinheiro com isso. Pegar? Tem mais uma frase aqui interessante. Dê uma olhada, porque na linha 4 aqui é sobre você se sentir inseguro. Aqui na linha 4, ela vai falar sobre você se sentir inseguro quando vê outro prosperando, quando você tenta se proteger o próprio território,
Quando você tem medo de não ter as habilidades necessárias. Gente, quando a gente tem medo de não ter as habilidades necessárias para fazer aquilo que o nosso coração está queimando, normalmente a gente compra mais um curso, mais um livro. A gente se sente insuficiente. A gente sente que não vai ter apoio. Aí, às vezes, eu me escravizo. Deixa eu ir nesse emprego aqui ou nesse local aqui. Talvez as minhas habilidades sejam usadas ali. Quando você tenta competir sem preparo, a palavra competição aqui não é muito adequada, né? Mas ela no sentido mais positivo, mais leve. Ok? No lado luz, você pode fortalecer a sua própria base, desenvolver competências e criar estabilidade primeiro. Toda vez que alguém se sente ameaçado pela prosperidade de outro, não é sobre o outro. É sobre a própria base que não está firme o suficiente. Esse é o lugar onde a lua nova vai cutucar. O ponto onde cada um percebe se está construindo segurança real ou se está tentando sustentar a vida com um castelo de cartas. Como? Com um castelo de cartas. Quando a própria estrutura interna da pessoa é frágil, qualquer pessoa que prospere, não é enriquecer, é prosperar, vira gatilho. A gente consegue identificar quando uma pessoa só está fazendo dinheiro ou quando uma pessoa está prosperando. Quem que vocês acham que incomoda mais? Será que é só o rico que incomoda? Olha lá. Basta alguém aparecer com estabilidade, liberdade ou dinheiro fluindo com naturalidade. Não é a galera do marketing agressivo, tá? Que o sistema nervoso dispara. E se eu não tiver altura? Eu preciso competir com essa pessoa já tá lá, né? E se não der certo pra mim? Não, eu preciso que dê certo. Aí entra na sombra lá do 14, lembra? E se eu não tiver as habilidades que preciso? Aí nascem essas cutucadas, as comparações, um incômodo silencioso, comentários atravessados. Não é inveja de verdade. É medo. Isso significa que uma lua nova é a oportunidade de você plantar alguma coisa diferente, mas também perceber que talvez as pessoas lá fora estejam fazendo isso, projetando isso, tá? Principalmente de pequenos núcleos. Família, empresa, roda de amigos. Medo de não sustentar a própria segurança. Medo de não ter base. Medo de não ter competência suficiente. Gente, eu já senti isso. Já senti. Até que um dia alguém fez eu ver meu portão 2, né? Minha linha 2, desculpa. Minha linha 2 de perfil, que não se reconhece mesmo. Ani, só vai. O que você fala, o que você conta, o jeito que você ensina. Ninguém ensina. Ninguém fala dessa forma. Só você. Vai. E esse medo, quando reprimido, vira ataque. Isso significa que quando você ataca uma pessoa, tá falando mais do que da pessoa atacada. Ou quando você é o alvo do ataque. Não é sobre você, é sobre o outro. Para e olha e fala assim, tá bom. Comecei a prosperar. Começou a vir os ataques. Olha que... Talvez até sirva de não gatilho, mas de medidor para você. Talvez você já esteja prosperando. Não é? Aí começou a vir uns ataques e você não tá entendendo bulhufas nenhuma. Da família, da roda de amigos, daquela pessoa que você nunca imaginava. E esse medo, quando reprimido, vira ataque. Mas o lado potente dessa lua é outro. Essa lua vai abrir a porta para quem quer construir segurança de verdade. Para quem quer prosperar. Presta atenção. Para quem quer prosperar a partir de habilidade, profundidade, consistência
e não por competição vazia. Ou seja, prosperar de verdade, não enriquecer. Porque enriquecer é fácil, gente. Eu podia estar aqui jogando trocentos milhões de gatilhos de marketing agressivo, vendendo PDF, vendendo curso, vendendo isso, vendendo aquilo. Não, é prosperar. É uma base de prosperidade. O convite é simples. Um convite honesto para vocês. Se algo na prosperidade alheia te incomoda, é porque chegou a hora de fortalecer a sua. Não tem problema, gente. Dar umas cutucadas porque tá incomodando aquilo. Tá incomodando. Eu com 14 já senti isso. De enxergar a outra pessoa prosperando, não é enriquecendo, é prosperando. E me senti incomodada com aquilo. E eu falei assim, gente, mas eu quero prosperar com essa naturalidade. Que ódio. Mas, ok, eu quero prosperar do meu jeito, fazendo o que eu amo fazer. Podia estar copiando, podia estar vendendo mapa, podia estar fazendo isso. Não, eu quero prosperar fazendo aquilo que eu amo fazer. Se eu amo fazer vídeo, se eu amo conversar aqui com vocês, se eu amo ensinar desta forma, é assim que eu quero prosperar. Porque eu sei que tem leveza. Eu sei que tem a minha voz aqui. Porque eu sei que eu vou contra tudo aquilo que já tentaram enfiar na minha cabeça. Porque eu sei que esse vídeo vai chegar para um monte de mulheres. Que enquanto eu tô, às vezes, discutindo com meu filho, vai ter mulheres sendo impactadas por aquilo que eu tô falando. Que maneiro isso. Que maneiro. Se algo, então, na prosperidade alheia te incomoda, use isso a teu favor. É porque chegou a hora de fortalecer a sua própria. De aprender o que talvez falta. Não é bem falta, né? Mas falta de modo leve, tá? Não é pra ficar, ai meu Deus, eu vou estudar mais. Não entra nessa pilha. Ok, de forma leve. A vida vai me preparar, vai tirar daqui de dentro que eu já tenho. Talvez eu precise agregar mais coisa. Ok, de forma leve, tá? De aprender o que falta, de desenvolver o que sustenta. Adianta eu ficar desenvolvendo coisa que não se sustenta? Ou não me sustenta? Não tem base, não tem fundamento, não tem princípio elevado. Vai contra as coisas que eu gostaria de ter na vida. Vai contra aquilo que eu amo fazer. Que sentido faz? E de criar uma base que ninguém pode arrancar. Principalmente interna, gente. Se você prospera aqui dentro, não tem como fora não prosperar. Porque prosperidade sem base vira ansiedade. Prosperidade com base vira paz, vira sucesso, vira satisfação, vira surpresa que a vida te traz, tá? E nesse ciclo, o que está sendo pedido então? Chega de correr, chega de correr. Eu sei que tá desesperador, principalmente se você é mãe com um filho pequeno, como eu. Tá desesperador o que tá acontecendo no mundo. Mas só para um pouquinho. Porque senão a vida vai pedir isso pra gente. E não vai ser tão agradável assim. Para de correr. Não precisa, isso daqui não é uma corrida. Esse momento está pedindo preparo, solidez. Está pedindo para que você pare de se comparar e comece a se construir. Igualzinho o portão 14 foi usado para construir o seu corpo. Não sei quais são os rituais que você faz. Também não sei da sua espiritualidade. Também não sei da sua religião. Mas eu sei que você acredita numa alma. Num ser espiritual que habita um corpo físico nesse momento. Você está assistindo graças a isso. O seu corpo físico é abrigo da sua alma. Pensa que você escolheu esse corpo que você está usando. E ele já veio cheia de coisas legais, mas também trouxe dores. Dores que não são suas, mas veio com o corpo, veio com o veículo.
lembre-se que não é para você se identificar com a dor. A dor, o medo, ele é para te mostrar quais são as escolhas diferentes que você pode fazer. Só isso. O que você pode. Vai exigir coragem. Comece a se construir de forma consciente, igualzinho a gente fez para construir esse corpo. Faça um ritual onde que você busque essa visualização. Se visualize construindo esse corpo que você usa. Não sei de onde, talvez lá do céu, não sei. Mas se visualize construindo esse corpo, porque é exatamente assim que é o processo de visualização, de construção de prosperidade. Esse corpo que vão enxergar, vão ver, esse corpo que você vai usar para se comunicar, para trocar energia, para se movimentar, para gerar história, porque você é uma história viva, ambulante. A prosperidade, ela vai para o mundo. O seu corpo, inclusive, é do mundo. Enquanto você está prosperando, os outros também vão prosperar. Talvez estejamos chegando num ponto bem grande de ruptura, onde está ficando bem evidente que quem somos nós sem o dinheiro? Já que a gente focou demais no dinheiro. Só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Quem é você sem o dinheiro? Quais são as outras formas que você prospera? Fora o dinheiro. A gente colocou tudo nele. Nele. A nossa base, a nossa segurança nele. Ele tá, ó. Daqui a pouco ele some, evapora. E aí? Vai continuar se sentindo assim? É difícil falar isso pra mim, porque vim de um lugar ancestral, aonde teve muita fome, aonde eu sei que teve mulher trocando o próprio corpo por comida, aonde eu sei que teve histórias assim cabulosas. Não tinha dinheiro envolvido. Não tinha dinheiro envolvido. Mas tinha o corpo, tinha outro recurso que se equipara ao dinheiro. E de perceber que em algumas histórias da minha família, principalmente imigrantes, fugidos de guerra, não adianta você ter dinheiro em determinados lugares porque não vai resolver. Não vai, é outro tipo de coisa. Talvez é ajuda. Você vai precisar depender da ajuda de outras pessoas. Mesmo em um país distante, num país desconhecido, num lugar onde você não fala a mesma língua. É o que tem na minha história. De que vai assim, né? Vou confiar. Mas às vezes esse vai confiar não deu muito certo, principalmente para as mulheres. Confiei que ia sustentar e não sustentou. Confiei que ia ajudar e não ajudou. Vocês estão vendo esse tipo de culpa, esse tipo de dor vindo para a superfície. Por isso que está acontecendo com mulheres e com crianças. E essa questão de separação, divisão financeira, não pagamento de pensão, entre outros acordos no divórcio aqui. Isso tá vindo para a superfície. Na hora em que as mulheres despertarem, e que é um desejo muito grande, eu espero que esse vídeo ele ganhe um alcance bizarro, de que nós somos criadoras de mundo, porque aquela visualização que eu falei para vocês, da alma se enxergando, criando um corpo para ser usado, esse corpo ele vai ser materializado aonde? Dentro de uma mulher. Nós carregamos uma impressora 3D, materializadora de corpos onde almas se fazem viventes e andam sobre a terra. Independente se aquela alminha vai ser
menino ou menina. Então, todos os homens que estão aqui andando foram impressos por uma professora dessa. Talvez a chegado o momento, né? Da gente começar a ver de coisas acontecendo referente ao feminino, certo? Fico aqui com o meu chimarrão. Eu de verdade espero que o papo não tenha sido muito pesado, que o papo tenha sido impactante, que você compartilhe esse vídeo com mulheres, com jovens, né? Com meninas jovens já, com mulheres. Se você não tem o portão 14, eu falei pra vocês como é que ele funciona pra quem não tem ele no mapa. Não é pra excluir ninguém, mas é pra vocês perceberem a grandiosidade que é usar trânsitos astrológicos, a lua, esses posicionamentos, porque tem pessoas que sabem disso e usam contra vocês. Tem pessoas que usam essa informação escondido de vocês. Nossa energia criadora, a gente cria mundos, a gente cria realidades diferentes. E talvez seja esse um dos motivos pelos quais os masculinos distorcidos, mais doentes, estão gritando, ficando alvoroçados, porque as mulheres estão indo embora. E elas estão prosperando de uma forma absurda, sozinhas. Por que será que isso está acontecendo? Tá bom? Espero que isso seja também um direcionamento muito importante para vocês. Vou pedir para você de novo, curta esse vídeo, compartilha, deixa no comentário aqui também. Não esquece de olhar aqui na legenda do vídeo coisas importantes, links importantes. Se você quiser meu contato, fazer leitura de mapa, fazer uma sessão estratégica, alguma coisa assim, os links também estão aqui embaixo. E ativa o sininho do canal, ativa a notificação para você não perder nenhum detalhe. Também vale a pena você ir na playlist do grupo de estudos, onde eu contextualizo cada capítulo do livro da Psicologia Financeira com o desenho humano, certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração da Ellen.